versículo de número 13. Efésios 4, 13. Nós continuamos falando sobre transição e nessa noite eu queria falar de forma muito específica sobre a transição da infância para a adolescência, as fases da vida, né? Da adolescência para a maturidade. Todos nós, se não passamos por uma delas, estamos passando por elas. Sair da infância para a adolescência é marcado por uma série de transformações. A criança começa a crescer desordenadamente, a gente costuma dizer assim, como espichou, não é assim que a gente fala? Nossa, espichou, porque está crescendo, obrigado, querido, entrando na fase da adolescência. Quando vai sair da adolescência para entrar na juventude ou maturidade, uma outra fase marcada por dificuldades, não é verdade? Quem tem filhos adolescentes aqui vai saber dizer muito bem isso, né? Os filhos adolescentes, eles marcam a nossa vida com muitas dificuldades. É uma fase difícil, uma transição que está acontecendo. Estamos o tempo todo transicionando, estamos o tempo todo mudando de fase, mudando de nível. Mas na Bíblia, quando olhamos para a palavra, Paulo, por exemplo, em um outro momento, não nesse texto específico que vamos dizer, ele diz que quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, praticava como menino. Mas logo que eu cresci, Paulo diz, eu deixei para trás as coisas de menino. Então não é comum a gente ver um homem barbado brincando de carrinho. Você vai olhar com estranheza. Mas se você vê uma criança, um pequenino como esses que aqui estavam brincando de carrinho, você vai dizer, é normal, está dentro da fase. Não é normal você ver uma mulher madura brincando de boneca. Mas se você vê uma dessas menininhas que estavam aqui brincando de boneca, você vai dizer, normal. Cada fase tem a sua peculiaridade. E entenda, nós não estamos falando, estamos usando isso como uma alegoria, mas nós não estamos falando de fases da nossa vida, mas estamos falando de fases da nossa espiritualidade. Porque é bem verdade que alguns de nós crescemos, avançamos, temos tempo de casa, temos tempo que conhecemos a Deus, já fomos de algumas igrejas. Eu costumo dizer que a aliança é um misto de igrejas, né? Muita gente aqui veio, como eu, da Batista, outros vieram da Presbiteriana Renovada, da Assembleia, outro veio, e a gente traz de lá uma bagagem, uma carga de tantas coisas, e às vezes a gente não larga a nossa mania e não crescemos como deveríamos crescer. Esses dias eu estava conversando com alguém e a gente estava falando sobre como algumas igrejas premiam os seus membros. E em algumas comunidades, em algumas denominações, as pessoas são, como é que chama, Gui, no quartel, quando você ganha um cargo a mais? Promovido a uma nova patente, não é isso? Você ganha uma patente nova. Você entra na igreja talvez como um recruta. Daqui a pouco alguém diz assim, olha, você já está legal na igreja, você já pode ser o porteiro. E aí a pessoa é promovida a porteiro. Depois ele de porteiro, alguém vê que ele está muito, fervoroso e diz assim, rapaz, você daria um bom diácono. E aí ele é promovido a diácono. E aí que está o problema. Daqui a pouco a gente acha que o cara é um excelente diácono e quer colocar ele num lugar ainda maior. E a gente acha um cargo, uma função, uma nomenclatura para ele e, bota ele como presbítero. Daqui a pouco ele é evangelista, pastor, apóstolo, quarta pessoa da Trindade, semideus. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia ensina. Nós estamos falando de fases, mas a gente vai tentar entender aqui de forma muito clara que tipo de amadurecimento, que tipo de crescimento, que tipo de transição é essa que Deus espera de nós enquanto seus filhos, seus discípulos, seus servos.
Você não foi chamado para ficar o tempo todo no jardim da infância. Você não foi chamado para ficar o tempo todo tomando mamadeira e chupando chupeta. Deus não te chamou para ficar o tempo todo tendo que trocar suas fraldas. Mas o Senhor te chamou para crescer. Você pode dizer isso para alguém perto de você? O Senhor está te chamando para crescer. Tem coisas que já não cabem mais, sabe? Tem algumas preocupações que já não cabem mais. Já não dá mais para discutir se a parede é preta ou branca. Não cabe mais. Não dá para discutir mais se o cabelo é curto ou longo, se é com barba ou sem barba, se é cabeludo ou é careca. Não dá mais. Existem algumas coisas que a gente precisa avançar na fase. Sabe, a palavra diz que é deixar algumas coisas que são rudimentares, são rudimentos. São essenciais, mas são rudimentos, e não precisa mais ficar mexendo com aquilo. Por quê? Porque você cresceu. Põe os teus olhos ali no texto que nós vamos ler nessa noite. Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Existe uma outra versão que diz a estatura, atingindo a medida da plenitude de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé. A primeira verdade que está aqui nesse texto é que a gente cresce enquanto falamos de vida espiritual. E entenda, eu não estou falando de vida eclesiástica. Vida eclesiástica é o que a gente faz na igreja. O pastor aqui na frente, o apóstolo, ele não é maior do que o porteiro. Dá para você entender isso? Aqui não é quartel que tem uma hierarquia, não é assim que funciona. Porque vão haver dias em que o porteiro será o pastor e o pastor será o porteiro, e está tudo certo. Sabe, o irmão que faz o café para nós é tão importante quanto o que ministrou os louvores aqui na frente. Não há uma escala de maiorais e de pessoas mais importantes, não. Mas é como um corpo, a palavra do Senhor nos diz, que cresce para o bom funcionamento de todas as suas partes. E por menor que seja o membro desse corpo, eu e você vamos fazer falta se não estivermos cumprindo a nossa função. Quer ver um exemplo? Dedinho do pé. Só serve para quê? Encravar a unha. Bater na quina do móvel. Só que quando ele encrava a unha e bate na quina do móvel, dói o corpo todo, sim ou não? Porque ele faz parte de um todo. Talvez você esteja sentado aí, esteja pensando, mas eu não, eu sou só um esquenta-banco aqui. Não, Deus chamou você para crescer, e ainda que você seja o dedo mindinho do corpo, você não pode bater na quina do móvel, porque o corpo todo desmorona quando você se machuca. Por isso é que a movimentação é pela fé, não é pela inteligência, não é pelo racional, não é por aquilo que você consegue compreender, porque a fé é aquilo que nós não conseguimos enxergar, mas é onde nós sabemos que vamos chegar. Por isso é que esse crescimento é dado pela fé. Quem olha para você não consegue ver em você talvez um pastor, mas Deus achou em você um pastor, e Ele vai te dar ovelhas para você cuidar. Posso ouvir um amém? Onde estão os pastores aí? Porque o problema é que a gente acha que pastor é só o cara que está aqui na frente pregando. Pastor Renato, pastor Emerson, pastor Elci, pastor Jorge, as pastoras. A igreja não é o encontro das ovelhas. Eu vi um pastor falando isso, achei muito interessante. Mas é a reunião dos pastores. Porque se você está aqui, se você já cresceu um pouquinho, se você já alcançou a sua juventude, a sua adolescência, já está transicionando a sua fase cristã, você não foi chamado para ficar aqui como uma ovelha. Você foi chamado para estar aqui como pastores, ou seja, Deus vai dar pessoas para você pastorear, para você discipular, para você cuidar, para você buscar, para você zelar. Mas a gente fica com aquela síndrome do eu sou a ovelha perdida, vou ficar uma semana em casa para ver se o pastor manda mensagem para mim. Põe a chupeta, se perder a chupeta, põe o dedo na boca e faz gugu dadá.
porque não saiu daquele lugar das coisas de menino, das coisas infantis, mas precisava já estar em um novo nível, numa nova fase, numa nova etapa. Deus quer levar você para um novo nível. Deus quer levar você para uma nova fase. Deus quer levar você para um novo tempo. Deus quer levar essa igreja para um novo momento. Mas isso só vai acontecer quando cada um de nós entendermos o que precisamos fazer para viver isso. Amém? Ele continua dizendo, até que todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, uma fé única, do conhecimento e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a palavra diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer a Jesus. A minha quantidade de intimidade com Jesus vai determinar a velocidade com que eu cresço. Eu vou repetir, o nível ou o grau de intimidade que eu tenho com Jesus determina a aceleração do meu crescimento. Tem gente que tem nanismo espiritual, ele não desenvolveu. Por quê? Porque ele não andou com Jesus. Eu preciso conhecer o Filho de Deus. Como? Eu preciso ler a sua palavra, eu preciso falar com Ele, eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso ter intimidade com Ele, eu preciso ter tempo de oração, tempo de intimidade, eu preciso me esforçar, porque quando eu conheço mais a Deus, eu cresço espiritualmente. Você já ouviu aquela expressão, fulano tem um espírito de porco? Já? Geralmente usamos essa expressão quando nos referimos a pessoas pequenas espirituais. Mas você não foi chamado para ter um espírito de porco. A Bíblia diz que Deus colocou em você o seu espírito. Sabe, Deus mora dentro de mim e dentro de você. Se você um dia confessou Jesus como Senhor, você ganhou de presente o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se comunica com o seu espírito. A Bíblia diz que através dessa conexão, você pode começar a chamá-lo de Pai. E aí você já não tem mais um relacionamento de serviço, você não tem mais um relacionamento de obrigatoriedade, mas você tem um relacionamento de intimidade, porque o Filho tem intimidade com o Pai. Você está entendendo isso aqui, amém ou não? Por isso é que o texto diz que nós vamos alcançar um crescimento, quando nós crescermos no conhecimento do Filho de Deus, e chegaremos à maturidade, atingindo a medida da estatura, está falando de tamanho, e entenda, não é dizer que eu que tenho 1,92 de altura, cresci mais talvez do que o Sânio, que tem lá, não sei, 1,60. Uma vez eu brinquei assim com ele, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo. Ele disse assim: Renato, o homem se mede não daqui para baixo, mas daqui para cima. O quanto da sua mente, daqui para cima, está crescendo em Deus. E aí não importa se você é baixinho, mas você se torna um gigante quando você conhece a Jesus. Você se torna grande quando você está perto dele. E o desejo de Jesus, segundo o texto, é que você encontre e se coloque no mesmo tamanho dele. O que Jesus está dizendo, vocês serão do meu tamanho. Você entende isso? Que Jesus está dizendo, vocês vão crescer de uma forma que vocês vão chegar do meu tamanho. O que a Bíblia está querendo dizer? Ela está querendo dizer que nós vamos começar a ter a mente de Cristo. Nossa mente vai sair dessas coisas, sabe? Vamos parar de olhar coisinhas. Vamos parar de medir bobagens. Vamos começar a olhar para as pessoas e desejar ganhar almas, como é o coração de Jesus. Vamos começar a arder por essa cidade que está se perdendo, pelas pessoas que hoje estão na sarjeta, nos prostíbulos. Nossa cidade é cheia de prostíbulos,
Quem vai ganhar essas pessoas que estão nesses prostíbulos é a igreja de Jesus, mas não é a igreja de Jesus que está preocupada com o tipo de música que toca, com o tipo de cor que pinta a parede, com o tipo de saia que usa, de calça, de cabelo, de isso ou de aquilo, mas é a igreja que tem o coração e a mente de Cristo e que está queimando e ardendo por desejar arrancar as almas das garras do inferno e do diabo. Tire os olhos das coisas, coloque os teus olhos em Jesus, cresce. O tempo de ficarmos medindo as coisinhas já passou. Tudo que um pai quer fazer, preste atenção nisso, é gerar um filho que seja capaz de gerar outro filho. Entenda, o meu trabalho com o Daniel, e agora eu estou falando de paternidade natural, o meu trabalho com a Camille, meu trabalho com o Anderson, é fazer com que eles se tornem capazes de ser pais melhores do que eu fui. Você entende isso? Sabe quem deu a primeira aula de bateria para o Daniel? Fui eu. Hoje, quando eu vou ali brincar na bateria, ele fica daqui dizendo assim: sai daí, pai. O senhor sabe fazer isso mais não? Estou dando um exemplo aqui, você está entendendo aí, amém? Eu fui até um lugar, ele foi mais adiante. Hoje eu vi um stories e o meu sobrinho, primo dele, mais novo, está estudando partitura, está tocando bateria com partitura, coisa que nem eu e nem o Daniel sabe fazer. Eu fui até aqui, Daniel foi mais longe, a outra geração precisa ir mais longe, porque o que Jesus quer? Que nós nos tornemos como Ele. Deus tem uma geração para marcar através da minha vida, e eu estou esperando a visita do pastor, esperando a pastora me ligar, estou esperando alguém se incomodar comigo e com a minha síndrome de ovelha perdida, de filho pródigo. É tempo da igreja transicionar essa mentalidade e começarmos a entender que nós não estamos em uma igreja, em uma comunidade de fé, com o objetivo apenas de sermos adolados. Deus não quer te adolar. Pais que adolam filhos, geram filhos mimados. Pais que mimam filhos, não preparam seus filhos para as situações que eles vão enfrentar. Deus não mima seus filhos. Deus os cria de forma que cresçam ajustados para cumprir plenamente a sua vontade. Agora, nós precisamos decidir aqui se vamos nos manter nessa posição ou se vamos assumir essa postura. Se vamos aceitar de Deus a sua correção, se vamos aceitar de Deus a sua disciplina, se vamos aceitar de Deus a sua maneira de nos fazer crescer, ou se vamos continuar fazendo beicinho. Vire para alguém perto de você, por favor, e diga para ele assim: Deus está falando com você. Mas talvez você esteja se perguntando: mas como é que eu faço para crescer? Projeta para mim Efésios 4:1. Como é que eu faço para transicionar? Como é que eu faço para parar de ser infantil
e me tornar um adolescente? Quem sabe deixar de ser um adolescente e começar a ser um jovem maduro? Como é que eu ando para a maturidade? Como é que eu ando para transicionar a minha vida e chegar nesse lugar? Efésios 4:1 diz: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado ou a vocação que vocês receberam. Olhe para mim. Todo mundo que está aqui, todo mundo, sem exceção. Um dia, se você teve um encontro com Cristo, Ele comunicou com você o que Ele espera que você faça. Você tem um chamado. Deus te chamou para fazer algo, por mais simples que seja. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que traga a sua memória nessa noite, quando Jesus falou com você, como Ele queria te usar. Eu peço ao Senhor que traga a sua memória, quando o Espírito Santo de Deus, que habita em você, incomodou você dizendo: é isso que eu preciso que você faça, é assim que eu preciso que você se mova, é assim que eu quero que você fale, é nisso que eu quero que você mexa. E você não está fazendo. Como é que eu mudo a fase, pastor? Como é que eu mudo? O que o texto está dizendo é quando eu entendo o que é para eu fazer, e eu não espero que me mandem. Não espere que mandem você. Não espere alguém dizer aqui de cima: ore por alguém. Se o Espírito Santo de Deus ardeu no seu coração e você sentiu o desejo de orar, vai e ore. Porque nós estamos falando de reunião, de culto, de encontro. Sabe por quê? Porque amanhã, na segunda-feira, vai aparecer alguém dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de convívio, dentro da sua casa, dentro da sua família, na vizinhança da sua rua, e o Espírito Santo vai bater na porta do seu coração e vai dizer: olha, você não orou por ninguém ontem lá no culto, quando estava todo mundo se movimentando, mas agora eu preciso que você ore por essa vida, que você ore por essa pessoa, porque eu vou usar você para libertar ele. E aí tem que transicionar. A mente tem que transicionar, porque se você nega o seu chamado, se você nega o que Deus espera que você faça, Ele não pode fazer a obra. Porque a Bíblia diz que Cristo é a cabeça, mas diz que nós somos os seus membros em particular. E se a cabeça dá uma ordem e os membros não respondem, esse corpo está em coma. Não, nós não estamos sofrendo de morte cerebral, o cérebro não morre, a cabeça que é Cristo não morre, Ele continua falando: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, anunciem o reino de Deus até que eu venha, batizem as pessoas, curem os enfermos, repreendam os demônios. Mas e nós? Estamos ainda no cercadinho do jardim da infância, e Deus esperando a gente responder ao seu chamado. Nós estamos atordoados pelas circunstâncias. O dinheiro acabou, está difícil, está apertado, economia, problema de saúde, enfermidade, doença, hospital. Eu estou passando um problema assim, assado, emocional, depressão, ansiedade. E nós estamos tão envolvidos com tudo isso, que perdemos de vista que já era para ter transicionado e crescido. Já era para ter respondido ao chamado. Pastor, eu gosto de cantar, me bota no grupo do Ministério de Louvor. Meu irmão, abre a boca, começa abrindo a boca aí de baixo e cantando. Começa a cantar no chuveiro, começa a cantar na sua casa, começa a cantar para o seu vizinho ouvir você cantando. Conheço pessoas que foram ganhas para Jesus, porque o vizinho cantava. Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Repita comigo assim, diga: ai, ai. Está difícil. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: sejam humildes e dóceis. Vivemos numa geração que você rola lá o coisa aqui da rede social, sabe o que aparece? Aparece as pessoas dizendo assim para você: como vencer, como crescer, como ser rico, como emplacar, como ser um cara conquistador, como ser o campeão, vencedor, como não ser humilde. É isso que todo mundo está querendo ensinar para você o tempo todo. E Jesus veio aqui, a Bíblia diz que se esvaziou da sua divindade, se fez como um homem, se humilhou e veio para servir, e se doou,
se doou, a ponto de morrer, e morrer de morte de cruz, que era uma vergonha, uma humilhação. Para quê? Para que se tornasse o maior de todos. O que eu aprendo com isso? Que o versículo que lemos, que diz que nós vamos alcançar a estatura de Cristo. Ei, se quer crescer e ser do tamanho de Cristo, aprenda uma coisa: o crescimento para ser do tamanho de Cristo não é para cima, é para baixo. Começa prostrando, começa ajoelhando, começa a pôr na cara no chão. Daqui a pouco você não tem mais o que fazer, cava um buraco e entra nele. Porque o reino de Deus é diferente do mundo lá fora. No reino de Deus, o menor é o maior. No reino de Deus, o mais fraco é o mais forte. No reino de Deus, o que serve todo mundo é o mais importante. O que senta nos últimos lugares são os primeiros. O reino de Deus é de cabeça para baixo, e a gente vai precisar pôr a cabeça de cabeça para baixo para crescer e transicionar no entendimento daquilo que Jesus quer que a gente faça. Você está aí ainda, amém? Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Você não observou que a gente é todo mundo diferente um do outro e cada um tem suas peculiaridades? Olha a sua volta aí, dá uma olhadinha em volta. Eu daqui consigo ver a carinha de todo mundo, o jeitinho de todo mundo. Com alguns eu já convivo há alguns anos, sei o seu jeito. O que o texto está dizendo é que a gente precisa, com toda a humildade e mansidão, como diz o texto ali, com a humildade e a maneira dócil de fazer, nós precisamos ser pacientes. Você percebeu que a gente, a cada dia que passa, está ficando mais intolerante? A gente está se tornando dono da verdade. Não pode usar o cabelo desse jeito. Não pode tatuagem. Não pode, cabelo careca também não pode. Cola uma peruca aí. Não, desse jeito aqui não entra no céu. Desse jeito não entra no céu. A gente está saindo de uma posição de servos, de filhos, de discípulos, para assumir uma posição talvez de juízes. A gente quer dizer o que pode e o que não pode. Eu costumo dizer, não pode pecar, e quem julga já está pecando. Está difícil de cuidar só do meu nariz, imagina ter que cuidar desse monte de narizes. Concorda comigo? Está ruim da gente dar conta da nossa própria vida, do nosso próprio chamado, da nossa própria demanda espiritual. Que dirá ter que vigiar a vida de todo mundo? Sabe, irmãos, esse meu tempo de pastor que vigia a vida dos outros, acabou, passou. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Aí vai. Naquele grande dia, aí o Senhor vai dar conta, vai conversar com cada um individualmente. Não é tempo mais disso, a gente tem que sair do jardim de infância, e eu acho que a gente já está no tempo também de sair dessa adolescência, sabe? Aquela turminha dos teens ali, da rebeldia, dessa fase difícil, sabe? Tem tanta gente assim, e o Senhor está chamando a gente para assumir uma plenitude de conhecimento dEle, num nível mais alto. O Senhor quer te fazer parecido com Ele. Jesus quer que você seja como Ele é. Jesus espera que você esteja no lugar onde Ele quer que você esteja. Jesus espera que você faça o que Ele faz. Jesus espera que você fale o que Ele fala. Jesus espera que você reflita a Ele em tudo. Uau, as pessoas vão passar na rua e vão olhar para você e vão dizer, aquela pessoa se parece com Jesus. E eu não estou dizendo que você vai ser apontado assim por causa da sua roupa, por causa do seu tipo de cabelo, do desenho da tua tatuagem, do brinco, do batom, ou pela sua igreja ser A, B ou C, ou da parede preta, ou azul, ou amarela. Enfim, é porque você vai emanar isso, porque você cresceu, você transicionou, você avançou. Eu não sei você, irmão, mas eu quero crescer.
Cansei de precisar de babá. A Bíblia diz que tem gente que é herdeiro, mas enquanto não tem idade para herdar o que ganhou do pai, precisa de babá. A Bíblia usa a expressão aios. Precisa de gente para cuidar dele. Deixa ele crescer, porque quando ele fizer a maioridade, aí ele vai descobrir que ele é herdeiro. Tem gente que continua sendo menino, não sabe o que Deus já liberou para ele. Preste atenção numa coisa: a herança do Senhor é minha e é sua. O poder, a autoridade que está em Cristo foi dado a nós como igreja de Jesus. E nós estamos mendigando coisinhas que são irrelevantes. De verdade, irmãos, que são irrelevantes. De vez em quando vem aquelas perguntinhas: pastor, pode beber vinho? Pastor, crente pode ir na festa? Pastor, crente pode ouvir música secular? Pastor, crente pode... Irmão, vai orar, vai buscar o Senhor. Você me contou um testemunho muito interessante. Eu posso reproduzir? Inclusive foi no domingo passado, né? A gente estava falando sobre isso. Não. A Laís. Tem hora que vai, você viu, né? Foi. Ela contou para mim na semana passada que eles se prepararam para ir no Motofest. Não foi assim? E foram lá, na festa. Os crentes no Motofest. Meus irmãos, presta atenção. Me ajuda. Não dá mais. E aí diz que quando chegaram lá, o Gui estava para encontrar com alguns amigos, alguma coisa assim. Ficaram lá 20 minutos, foi isso? 20 minutos. Quando deu 20 minutos, o João chegou para Laís e falou assim: vamos embora, vamos para casa. E quando chegou em casa, o que foi que ele falou para você? Não cabe mais a gente naquele lugar. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Foi o pastor que proibiu vocês? Está entendendo o nível de maturidade que a gente precisa alcançar? Ah, pastor, mas a igreja tem fama aí na rua que é a igreja da Curva do Rio. Pô, legal, vamos abrir uma usina de reciclagem. Na Curva do Rio é onde para o lixo, a gente cata tudo, recicla e faz coisas novas. Amém ou não? Porque afinal de contas a gente precisa reciclar o que é lixo. Porque se for para ficar cuidando de quem é crente a vida inteira, a gente está pisando onde não precisa pisar, fazendo o que não precisa fazer. Então o Espírito Santo que mora em mim e mora em você, ele vai começar a denunciar onde você pode, onde você não pode, o que você deve, o que você não deve. Eu não preciso fazer aqui uma lista de coisas que você pode, o que você não pode fazer, para poder você seguir essa lista, porque mesmo que faça essa lista, tem lá o livro de Deuteronômio, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, tem mais de 1000 leis para serem seguidas. Sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu dar conta de nenhuma delas. Foi preciso Jesus vir na terra e salvar o homem, sabe como? Pela graça e pela misericórdia, porque se fosse achar alguém aqui que fosse limpinho, direitinho, não ia sobrar nenhum sequer. Agora, quem alcança esse nível de maturidade, ele está entendendo o que Deus está comunicando. Vai ter gente que vai para o rock e ele não vai se contaminar, mas vai ter gente que não vai conseguir mais ir para o rock. Sim ou não? Por que eles falavam mal de Jesus? Ele entra para comer na casa de pecadores e cobradores de impostos. Ei, você acha que se Jesus estivesse aqui em corpo e presente, como disse o Daniel ali na hora da ministração, se Jesus estivesse aqui em corpo físico, você acha que ele estava nesse culto? A gente ia estar daqui falando mal dele. Pô, Jesus está lá na casa das primas. Sangue e fogo nesse Jesus. Não é isso que a Bíblia diz?
As pessoas falavam isso de Jesus. Está lá na casa daquele homem que rouba lá. Jesus está lá naquela casa daquele homem que rouba. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que roubava nos impostos, cobrava mais, botava no bolso dele. Jesus entrou naquela casa e sem pregar, a Bíblia não diz que Jesus pregou naquela casa, a Bíblia diz que Zaqueu, desce aí que eu vou na tua casa hoje. Uau, Jesus vai na minha casa. Jesus entra na casa daquele homem e ele é tocado. Por quê? Pela presença de Jesus. E ele fala assim: Senhor, deixa eu falar um negócio, eu vou devolver o que eu roubei, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. A salvação entrou naquela casa a ponto de Jesus falar assim: esse também é filho de Abraão. Ou seja, a promessa de Deus chegou naquela casa. Mas se ninguém entrar na casa das primas, se ninguém entrar na casa do cobrador de imposto, se ninguém entrar na casa do ladrão, do bandido, enfim, como é que a gente vai viver o evangelho abundante de Jesus e vamos crescer nesse tempo? Você está aí? Verso 3. E aí nós vamos ler 3, 4, 5 e 6. Já estou terminando. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Quem foi chamado para ir morar no céu aqui, levante a mão e diga amém. Amém. Você está entendendo? Esse é o nosso chamado comum. Agora, ir para o céu e ter certeza de que vai morar no céu e não fazer nada em relação a quem não vai, é egoísmo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Sabe, aquela pessoa que está transicionando e está crescendo, está mudando de fase, ele entende a medida da graça para unidade. É andar junto apesar do outro. Nós somos diferentes. Quem gosta de frio? Levanta a mão. Frio. Quem gosta de frio? Baixa a mão. Quem gosta de calor? Muito bem, baixa a mão. Vocês estão sofrendo esses dias, né, no Ibatiba? Quem gosta de calor, né? Quem gosta de doce? Doce. É mais pro doce. Baixa a mão. Quem gosta de sal? Ok. Teve gente que levantou a mão nas duas coisas, né? O que vier eu como, sem sal, sem doce, com sal, com doce. Quem gosta de praia? Praia. Quem gosta de praia? Ei. Guarapari é a nossa segunda casa, né? Quem gosta de montanha? Quem gosta de dorama? Estou achando, Jesus achando as dorameiras aí. Quem gosta de filme de terror? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós somos multiformes, mas a graça de Deus é uniforme. O mesmo Jesus que me achou com as minhas manias. Eu gosto de montanha, eu gosto de sal, de coisas salgadas, eu gosto de filme de terror. Agora vai escandalizar metade da igreja. O pastor gosta de filme de terror, gosto daqueles de demônio ainda, aqueles que vê o padre expulsando os demônios, aqueles que eu gosto de ver, né? Exorcismo, o exorcista, exorcismo de Emily Rose, eu gosto desses filmes, né? Esse sou eu. Jesus me achou, amém ou não? Amém. Achou você também que gosta de dorama? Você está entendendo? Agora, se a gente parar de crescer e ficar nanico aqui por causa dessas coisas, sabe aonde essa igreja vai? Em lugar nenhum. Mas se nós entendermos, aí eu vou sem culpa, lá na casa das primas, vou parar minha Paraty lá na frente. Vai dar ruim ou não vai? A menina ali falou assim: nossa senhora. Pô, com a pastora. Está vendo como a nossa preocupação às vezes é o senso comum? E não a vida daquela pessoa que está lá precisando de Jesus. Pastor, não para o carro na porta, não, para lá na frente, porque a Bíblia fala que a gente tem que dar bom testemunho.
a gente está dando desculpas bíblicas para não fazer o que o Jesus da Bíblia mandou a gente fazer. E a Bíblia diz que o sangue daquelas meninas vai ser cobrado das nossas mãos. É fácil passar ali perto daqueles trailers e olhar as pessoas bebendo, caindo de bêbado, e apontar o dedo e dizer: eu não sou como esses aí, eu fui para a igreja, eu sou crente. Mas o sangue deles vai ser cobrado dessas mãos. Quando a igreja entender isso, ela vai começar a estar chegando no tamanho de Cristo. Enquanto o homem falava assim: se Jesus soubesse que essa mulher que está lavando o pé dele, jogando esse perfume catingudo aí, Jesus sondava o coração e disse assim: a quem muito é perdoado, muito ama. Eu sei quem ela é, sim. Mas eu entrei, tu não me deu beijo, eu entrei, tu não me deu óleo, eu entrei, tu não me deu nada que precisava dar. Ela está fazendo tudo aqui agora. Está entendendo? Tinha mais um montão de coisa para falar, mas eu quero parar por aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Crescer dá trabalho, já deu para você perceber, não deu? Só que você precisa querer crescer. Na vida secular da gente, em tudo que a gente fez, a gente foi sendo empurrado para crescer. Eu lembro, já contei isso aqui outras vezes, eu na classe de alfabetização, a professora deixava a gente fazer o que quisesse. Se eu fizesse um rabisco na folha, ela falava: oh, que coisa linda, ai, que paisagem maravilhosa, que é isso? Eu falava assim: Quando eu cheguei no primeiro ano do ensino fundamental, eu fui para a classe de uma professora chamada Ana Maria, todo mundo tinha medo daquela mulher. Primeiro textinho que ela escreveu no quadro, eu lembro até hoje, 4 linhas, 4 frases, 4 orações para ser copiado. Eu copiei rapidamente com aquele meu garrancho, levei na mesa dela, ela olhou, falou assim: apaga tudo, está feia a letra. Eu voltei para a cadeira chorando já. Puxa vida, a tia Eugênia era tão boazinha. Sabe o que tia Ana estava fazendo comigo? Ela estava me empurrando para crescer. Com essa letra você não vai. Voltei com o caderno meio molhado de lágrima, meio borrado de borracha, meio borrado de lápis. Tia Ana olhou para aquilo e falou: tá feio, volta e faz de novo. Quando eu voltei a terceira vez, o caderno já era um emaranhado de lágrimas e borracha, e você imagina, uma criança no primeiro ano do ensino fundamental. Ela olhou para mim, eu olhei para ela com os olhos merejados de lágrima, a borracha e o lápis na mão, o caderno na mesa dela. Ela pegou a folha do meu caderno e arrancou. Volta que você não vai embora hoje se você não copiar esse texto com uma letra no mínimo razoável. Eu sequei as lágrimas e eu lembro que eu copiei aquele texto assim. Não tem quando chora muito que fica assim, sofrendo, aquele choro sofrido? Mas copiei bonitinho, eu desenhei cada letra. Cheguei na mesa dela, ela falou assim: vou te liberar, mas ainda não está ideal. Tia Ana jogava giz, para não dizer que ela jogava apagador. Não sei nem se está viva a tia Ana ainda, mas devo muito a ela. Toda vez que eu escrevo alguma coisa e uma pessoa diz assim: nossa pastor, você tem uma bela caligrafia, de quem que eu lembro? Porque se fosse ficar esperando pela tia Eugênia, lá da classe do CA, lá do infanto juvenil, lá da classe do maternal, a minha letra ia ser um garrancho até hoje. E deixa eu dizer uma coisa para você: se precisar, eu vou ser sua tia Ana, porque não dá mais para ser a tia Eugênia do jardim de infância, que tudo que você rabisca está bonito. Está na hora de começar a escrever uma letrinha legal. Está na hora de começar a dar uma resposta ao crescimento. Está na hora de começar a crescer. E, irmãos, eu comecei a crescer na primeira série e eu comecei a gostar.
Na escola onde eu participava, dava uma medalhinha para os alunos que tiravam as melhores notas. E eu tinha medalhinha. E eu comecei a crescer. E eu comecei a gostar de estudar. Eu comecei a querer aquilo. E nunca mais eu parei de crescer, nunca mais eu parei de ler, nunca mais eu parei de estudar, nunca mais eu parei de avançar. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Eu quero que você chegue do meu tamanho, mas para chegar do meu tamanho você não pode parar. Fique de pé no seu lugar.